Olá, boa noite. Hoje a gente vai para a quarta live da série As Semiologias, Virtude do Médico, e o tema hoje é a rotina diária e a prudência. Nós já passamos aqui por outras 3 lives, a primeira a medicina e as virtudes, a segunda a entrevista clínica e a fortaleza, a terceira o diagnóstico e a temperança, que foi a live de ontem, e hoje a rotina diária e a prudência. Deixa eu posicionar bem aqui. Peraí. O que eu tenho escrito aqui? Deixa eu escrever. A rotina diária e a prudência. Vamos lá. Fixar comentários. Então estão fixados. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Espero que sim. Esse microfone tem dado uma chieira que atrapalha a todos. Eu queria que vocês confirmassem se está chiando muito aí. Narciso firme e forte. E realmente temos que estar firmes e fortes mesmo, porque é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite ficar falando de virtude não é para qualquer um, né? Eu sempre lembro desses números que acabam me espantando, né? Porque eu vou repetir, né? Porque isso é importante para quem está aqui presente agora, porque foram 50 mil pessoas alcançadas, né? Os links patrocinados chegaram a 50 mil pessoas. Dessas 50 mil, 2 mil e não sei quantas se inscreveram. E na primeira live 500 ficaram, na segunda live caiu para 300, eu não lembro, 300 e pouca, ontem 200 e hoje a gente está aqui chegando em 82, né? O que é muito, isso é um número muito grande, né? No sentido de que tem aqui 82 pessoas, 85, 86, sei lá, talvez chegue a 100 hoje, pessoas interessadas em ouvir sobre virtudes. Então, quem está aqui ouvindo isso, na verdade está ouvindo uma sequência de informações que não são dóceis, não são amáveis, não são agradáveis. Então, vocês estão aqui para ouvir informações que vão desagradá-los. Isso é uma característica interessante, porque, como eu falei nas outras lives, a minha sensação é que esse tipo de assunto, a partir do momento que eu começasse a falar dele, e a partir pela forma que eu fosse falar dele, isso ia espantar as pessoas. Então, chegar aqui numa sexta-noite com quase 100 pessoas é bastante interessante. Então, isso mostra que tem aqui 100 pessoas interessadas em ouvir sobre virtudes, né? Sobre as virtudes, entendem que a luta pelas virtudes, a busca pode tomar cerveja e ver assim, entendeu, não? Tomando limonada. São pessoas que entendem que a busca por virtudes talvez seja o ponto principal para que você não se torne uma pessoa amarga no final da vida, né? No final das contas, tudo isso que eu estou falando é que, já que nós somos médicos, isso se extrapola, porque vários não médicos também me mandaram mensagem, mas já que temos uma trajetória, já que temos uma profissão escolhida, tá? Nós temos que, através dela, desenvolver virtudes. Para quê? Para a gente chegar no final da vida e não olhar para trás e falar assim, que merda, eu não faria isso de novo. Então, o que eu quero é que a gente chegue no final da vida falando, eu faria isso de novo. Quero pedir para vocês marcarem aí, convidarem 3 amigos que vocês acham que se interessem, ou mandar aí pelo aviãozinho, né? Tem esse aviãozinho do lado. Vai me ajudar muito se vocês dispararem isso aí para mais pessoas. Também peço que vocês enviem essa live, quem está assistindo agora, depois de gravada, ela vai ficar 24 horas salva, até amanhã que tem outra live, amanhã vai ser a 5ª live da série. Então, enviem para as pessoas que vocês acham que vão se interessar, tá? Ontem eu falei sobre a temperança como a grandeza da vida humana, né? A temperança é o domínio do desejo, o domínio dos desejos. Então, o sujeito temperado é aquele que domina a si mesmo, que tenta dominar-se, né? E dominar-se é o ato maior, né? A maior grandeza da vida humana é dominar os próprios desejos. Lembrando que desejo é aquela busca por um prazer imediato e sem sacrifício, né? Aquilo ali de você abrir a geladeira e comer um pudim.
tá? Enquanto, na verdade, a vontade é algo maior que requer um sacrifício, como ficar forte na academia, tá? Aquilo requer um sacrifício, como aprender medicina. Medicina não é algo a ser desejado, é algo que tem que entrar no seu fluxo da vontade. Então, se você está empolgado para fazer medicina, se você deseja aquilo ali, se você acredita que aquilo vai ser um caminho só de prazer, você está enganado. Você vai precisar, então, temperar os seus desejos, tá? Isso é muito importante. Hoje, o tema é extremamente importante e talvez seja a live mais importante de todas, tá? Talvez hoje seja a live mais importante que eu tenha para falar. Porque eu vou falar da rotina diária da prudência. Primeiro eu quero estabelecer uma premissa com vocês do que eu quero dizer com rotina diária, tá? Rotina diária é a vida ordinária. Quando a gente fala de ordinária, a gente lembra do compadre Washington falando, né? Ah, ordinária, não é isso. Ordinário é aquilo comum, que acontece todo dia, tá? É aquele dia a dia, não é o palco, não são os holofotes, entendeu? O que é a vida ordinária? É aquela terça-feira de manhã. Eu sempre dou esse exemplo, né? Não é o sábado à tarde de congresso. Isso não é a vida comum, a vida ordinária, não é a rotina. Essa é a vida extraordinária. Uma live no Instagram, né? A vida de Instagram. Essa não é a vida comum. A vida comum é aquela que você está normalmente com você mesmo. Por mais que você tenha muitos filhos, igual eu tenho 3 filhos, eu sou casado, por mais que eu tenha contato com muita gente, a minha vida, ela é, no final das contas, a gente tem um pouco de solidão, né? É você com você mesmo, é você com o seu interior, é você com as suas questões, é você com a sua luta, é você travando aquela guerra contra você mesmo em busca de algo maior. Todo mundo quer algo maior, isso é um fato, né? Então, a rotina do médico, que eu quero falar hoje com vocês, não é dar um brilhante diagnóstico, não é ir para um congresso, fazer uma palestra, não é fazer uma prova e tirar uma nota boa, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do dia a dia, do que é comum, do acordar, do passar visita na enfermaria, do dormir cedo, do comer direito, do se preparar para o dia a dia, porque são nas miudezas da vida, tá? São nas coisas pequenininhas do dia a dia que você consegue se preparar para as grandes coisas. Tá? Não acredite que você vai ter uma vida desorganizada, uma vida destemperada, uma vida completamente espontânea, tá? Uma vida refém dos seus desejos, uma vida refém dos seus vícios, né? O vício pelo trabalho, o vício até pelo estudo. Não acha que você vai ter uma vida... Olha o Henrique Cal aí, que bom. Não acha que você vai ter uma vida onde você não presta atenção nas miudezas e você vai se preparar para os eventos grandiosos. Tá? Não é assim. Na verdade, você se prepara para os grandes eventos da vida, você vai ter força para esses grandes eventos, você vai ter músculo para esses grandes eventos, se envolvendo com as miudezas, com o dia a dia. E o que são as miudezas da medicina? É a sua rotina de atender pessoas, de ver o paciente 1, 2, 3 vezes, de ver 10 pacientes, de ver o que você tem que fazer no dia, né? De estar ali naquele dia, tá pronto para o que vai começar de manhã e vai acabar à noite. Tá? Não é ficar preocupado com o que você vai fazer, enfim, no final das férias ou a prova que você tem que fazer. É aquela rotina do dia a dia. Então, quando eu falo rotina do médico, tá? Rotina diária, e tem esse nome, aqui em Minas Gerais a gente fala o médico horizontal, é aquele médico que passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Lá no Rio é o rotina, né? O que é o rotina? É aquele cara que faz a mesma coisa todo dia. E eu vou dizer para vocês, a minha rotina de vida, apesar de eu estar aqui no Instagram, enfim, tô com a vida de blogueiro também, de eu me surpreender em ter 132 pessoas me ouvindo sexta-noite, tá? Isso aí é uma surpresa. Isso é um auditório cheio, entendeu? É muita gente. E é muita gente envolvida e interessada. É muita gente que está aqui dando um tempo, né? Doando um tempo para ouvir um tema que ele não é atrativo continuamente, né? Uma primeira live sobre isso, todo mundo acha legal. Tinham 500 pessoas na primeira. Mas depois isso começa a ficar um pouco desinteressante, porque vai mexendo ali com aquilo que a gente tem de ruim dentro da gente, né? Mas a vida médica não é isso, não é isso aqui, sabe? A minha vida não é isso aqui, a minha vida é acordar. Hoje eu dei plantão na UTI de Covid, do hospital, acordei cedo, cheguei às 7 horas, fui pro plantão, fiquei até às 13 horas, vim para casa, almocei, tá? Depois eu voltei para o hospital, atendi meus pacientes de consultório, depois fui para academia, visitei minha mãe. Olha só,
como é que eu posso fazer isso tudo de uma maneira X ou eu posso fazer isso tudo de uma maneira Y, né? Vamos pensar assim, uma maneira X de eu fazer isso é fazer na correria, né? Fazer sem prestar atenção nos detalhes, sem pensar no outro, né? Pensando em mim. Poxa, eu vou no hospital, caramba, esse plantão às 7 da manhã de sexta-feira, eu vou chegar aqui, né? Eu vou ver esses pacientes, pô, tomara que não tenha ninguém entubado, tomara que seja um plantão mais leve, porque de repente dá para eu descansar ali entre 11 e meio-dia, e eu saio, se tiver que pegar um acesso profundo vai complicar minha vida. Tá? Pô, meu consultório, tomara que não tenha paciente chato, e, pô, vou aqui na academia, enfim. Você começa, é o que o Henrique falou, né? De que tu e eu façamos o nosso pequeno dever de cada momento. Exatamente, para que façamos o nosso pequeno dever de cada momento, dependemos de muitas coisas grandes, né? Então, a rotina do médico, ela pode ser encarada dessa maneira X, né? Aí eu vou lá pensando em mim, né? Olha só, eu foco em mim. Pô, eu vou nesse plantão, tomara que seja um plantão leve e tal. Mas imagina se você pensar de uma forma diferente, de uma forma Y, que seria mais ou menos assim. Bom, cara, eu tô aqui, eu sou o Bruno. Eu não fiz nada para estar aqui, né? Eu, de repente, um dia da minha vida, pum, eu me dei conta que sou eu. Hoje, dia 22 de janeiro, eu vou dar plantão na UTI. Cara, independente de se tiver paciente entubado, se tiver que pegar uma veia, eu vou fazer da melhor forma possível. Tá? Eu vou pegar porque esse dia 22 de janeiro de 2021 vai ser um dia marcado na minha biografia, onde eu consegui olhar para fora de mim. Tá? Faz esse exercício nas pequenas coisas. Por exemplo, eu fui na casa da minha mãe hoje, sabe? Vai, visita, liga. Quando você for pegar o telefone para ligar para o seu avô, sabe? Liga e fala assim, cara, eu vou ligar para o meu avô agora, eu vou tratar ele melhor, eu vou fazer as coisas direito. Quando você for lavar um copo, lava ele bem, sabe? Lava esse copo melhor. Comece a fazer isso na sua casa, sabe? Se você é aquele emplastro que fica ali deitado no sofá, enchendo o saco, reclamando da sua mãe, reclamando do seu pai, entendeu? O tempo todo, não faz nada, experimenta por um mês. Aí eu vou fazer um desafio para você, já que tem aqui quase 50 pessoas agora. Experimenta por um mês você acordar um pouco mais cedo, preparar o café da manhã para os seus pais, lavar a louça, estender uma roupa no varal. Naquele momento que você estiver ali, você pensa assim, eu vou tratar esse momento como se fosse o meu dia de estrela no congresso. Você vai ver que fazendo isso, você vai conseguir se preparar para as coisas grandes e as coisas grandes vão parar de te assustar. Tá? Então, a primeira premissa para a gente começar a falar da virtude da prudência o que é a rotina? A rotina, lembra do tiozão do Apocalipse, né, que fala, imagina como era a rotina desse cara no dia a dia. Como que o tiozão do Apocalipse ia, eu fico rindo desse termo, como que esse cara ia para o plantão, sabe? Você tem dúvida que esse cara que chega no final da vida médica e fala, porra, não faz isso, ele não esperava de um plantão algo que fosse bom para ele? Tá? Espero que seja bom para mim esse plantão. Ele não virou a chave e falou assim, porra, espero que eu seja bom para o plantão. Essa é a diferença da vida humana completa. É aí que é o grande divisor de águas. Quando você começar a dar plantão, quando você começar a pensar assim, tomara que esse plantão hoje seja bom. Não, é o contrário. Tomara que eu seja bom para o plantão. Você que tem que ser bom para o plantão. Essa é a rotina diária, esse é o dia a dia. E o dia a dia é sem glamour. O dia a dia é sem glamour. E presta atenção nessa frase, que é a frase mais importante de hoje, tá? É diante de quem não te oferece perigo que a sua virilidade moral é testada. Tá? Atender o dono da fábrica, atender ali o político, o cara famoso da cidade, o prefeito, todo mundo atende bem. Ali não há glória alguma, não há glamour algum em atender esse cara bem, porque todo mundo atende, sabe por quê? Porque há perigo. Você pode ser difamado, você pode cometer um erro. Tá? Mas é diante do pobre, do indigente, que está na maca, que ninguém está olhando por ele, tá? É diante desse sujeito que a sua virilidade moral vai ser testada. Aí que está o teste da vida. Porque aos olhos da dimensão espiritual, é ali que você vai ser testado. Entendeu? Então começa a encarar a sua rotina diária, que seja lavar um copo, que seja ajudar em casa, que seja ir para um plantão atender um paciente ou fazer uma anamnese, tá? Invertendo a ordem das coisas. Não chega para fazer a sua primeira anamnese pensando assim, poxa, tomara que seja um paciente legal. Não, fala assim,
Cara, o que eu posso fazer por esse paciente durante essa anamnese? Olha que interessante, se você conseguir fazer com que esse paciente sorria, já vai valer a pena. Então começa a encarar a sua profissão, tá? A sua atenção com os pacientes, quando você botar seu jaleco, começa a encarar isso dessa maneira. O que eu posso fazer para esse paciente? Talvez você possa cobrir o pé dele, ou trazer um café, ou de repente ajudar no diagnóstico, tá? Ponto. Então, esse é um ponto interessante, tá? Outra coisa importante da rotina diária, e aí é uma importância técnica, vamos cair então para a semiologia propriamente dita. Uma importância da rotina diária é que é somente através da rotina diária que você monta um repertório, tá? E aí você tem que ter essa percepção. Aí uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu escutei um sopro e não entendi nada. É verdade. Você só vai entender o primeiro sopro auscultado quando você auscultar o 100º sopro. Por quê? Porque do primeiro ao 100º, o que você vai fazer? Montar um repertório, tá, de informações extraídas diretamente do mundo concreto para invadir a sua mente e montar aquele repertório. Ninguém entende sopro na primeira ausculta, nem na segunda, nem na terceira. Você só vai entender o primeiro sopro no 100º. Aí você vai falar assim, tá, agora eu já estou entendendo. Então uma vez na enfermaria eu auscultei aquele sopro, era um sopro de estenose aórtica e por aí vai. Então a rotina diária, primeiro, ela existe. Não tem como você falar assim, eu não vou ter uma rotina diária. Tá? Então já que ela existe, eu posso inverter a ordem da coisa. O que a rotina diária pode me dar? Não, o que eu posso dar para ela? E segundo, o que ela pode me dar? Sim, ela pode te dar também uma coisa, que é o quê? Informação do mundo real. Que são informações concretas para o seu repertório. Fica aqui que eu vou falar também da importância disso para a sua inteligência, para o seu intelecto e para a sabedoria. Porque, no final das contas, ou melhor, essa live de hoje eu vou falar sobre prudência. A prudência, ela é a expressão virtuosa da sabedoria. Elas são quase que sinônimos do ponto de vista prático, né? E é importante a gente entender a diferença de intelecto, inteligência e sabedoria, tá? E apenas a rotina diária é capaz de incrementar o seu repertório de situações, tá, reais. Então a rotina diária tem essa importância. Na rotina diária é importante você começar a se perguntar, tá? Eu consigo cumprir as regras? Eu consigo ser igual aos outros antes de procurar ser diferente? Olha que movimento interessante, né? Hoje a gente tem uma ideia de que todo mundo quer ser um pouquinho diferente. É até que o Henrique Cal fala, a gente brinca, né? Às vezes as pessoas querem ser tão diferentes que elas optam por diferenças semelhantes e ficam iguais, né? Aí você vê aquele paredão ali de gente que está contra o sistema, que não quer viver nesse mundo, que fala para o mundo que eu quero descer. Você começa a ver ali que tem às vezes 10, 15 pessoas que elas estão diferentemente vestidas iguais, né? Você fala assim, tá todo mundo tão parecido. Então, um movimento importante no começo da sua trajetória mostra que você pode ser igual antes de você mostrar que você pode ser diferente. Se confunda na multidão. Que o professor não lembre muito bem quem é você. Use um jaleco discreto, fale de forma discreta, escute antes de falar muito, né? Então, não se mostra que você é igual, que você pode, que você consegue ser igual, tá? Para depois um dia você mostrar que você pode ser diferente, se for o caso, né? Mas beleza, então o que é a prudência? A prudência, eu já falei, ela está intimamente ligada à sabedoria. Tá? Então a prudência, ela é uma virtude guia da vida. Então no final das contas, a prudência ela é uma virtude guia. Se a temperança ela é uma virtude que controla os desejos, então é uma virtude de controle, né? Que tem muito a ver com a vontade. A prudência é uma virtude guia. A prudência é a sabedoria, né? E aí, o que é sabedoria em si? Vamos lá, uma primeira informação. O diabo é sábio porque ele é velho, né? O diabo já viu muita coisa acontecer. Ele não é sábio porque ele é bom. Ele não é sábio porque ele tem uma intenção reta. Ele é sábio porque ele é velho. Ele talvez não seja nem tão inteligente, né? Nem tenha um intelecto tão avantajado, mas o tempo deu a ele a sabedoria. Então, o fator tempo é importante para isso. Mas, isso aí, eu comecei a falar da sabedoria, mas eu tenho que falar do intelecto antes. O que é o intelecto? O intelecto é uma capacidade específica que as pessoas têm um pouco mais ou um pouco menos para
adquirir habilidades sobre um determinado assunto ou um determinado comando. Então a pessoa pode ter uma facilidade para matemática, conseguir aprender aquilo muito rápido, uma facilidade para memorização, ela pode desenvolver uma habilidade específica para um determinado conteúdo. Isso é o intelecto. Tá? Pô, esse paciente essa pessoa tem um intelecto avantajado, ela consegue memorizar muito. Beleza, é verdade. Tá? Essa pessoa tem um intelecto avantajado para física, para química, ela consegue ali, é verdade. O intelecto, então, é uma habilidade específica que faz, por exemplo, com que uma pessoa consiga memorizar uma sequência muito grande de eventos. Claro que é treinável também, né? Então isso é o intelecto. Inteligência é a capacidade de usar o conhecimento armazenado numa situação real, né? Então o que é inteligência? O sujeito que ele consegue ali pegar um repertório de informações que ele já teve acesso e ele usa quando um problema real aparece na frente dele. Eu lembro que eu tinha uma residente que ela tinha um intelecto avantajadíssimo, ela passava em primeiro em todas as provas, ela decorava todos os livros. Então ela tinha uma capacidade de memorização e de interpretação de texto, tá muito avantajada. Mas o primeiro plantão que ela deu como residente, ela era minha aluna, depois ela virou residente. O primeiro plantão que ela deu como residente, isso aí tem mais de 10 anos, ela não conseguiu julgar um paciente concreto. Então um paciente com dor torácica, vou dar um exemplo aqui. Ela queria internar, como você falei, ela queria internar. Ela não conseguia, porque ela não conseguiu interpretar uma situação real, colocar uma noção de medida, tá? Escalonar a probabilidade, o que era mais provável e menos provável. Para ela, só vinha na cabeça o que era possível. Então, dor torácica seria possível uma dissecção de aorta. Tá? Cefaleia seria possível um tumor cerebral. Então, a inteligência é a capacidade de você julgar uma situação com base no que você já adquiriu de repertório, de memória, né? E a sabedoria? A sabedoria é algo que vem com o tempo, a partir do momento que você já teve a sua inteligência colocada à prova um monte de vezes. Então é aquele sujeito que já viu aquela situação acontecer um monte de vezes, já julgou o que deveria ser feito um monte de vezes, e ao longo de muito tempo, muitos anos, ele adquire uma sabedoria, uma capacidade de analisar os padrões que se apresentam na vida real. Por exemplo, eu tenho 39 anos, eu não sou um cara sábio. Eu sei que eu tenho um intelecto razoável, tenho uma inteligência boa, tá? Porque eu treino isso, sabe? Mas, porra, sabedoria eu não tenho, não pode ser. Eu tenho 15 anos de formado. A sabedoria, quando a gente tá no auge da sabedoria, é a hora que a gente para, né? O tiozão do Apocalipse, coitado, ele não chega nesse nível, né? Porque ele foi um não a vida toda. Apesar dele ter ganhado dinheiro, dele ter montado a família dele, assim, há uma negação à vida, né? No final das contas. Então, no final, ele chega sendo um não a ele mesmo. Quando ele diz para você, então, assim, não faz medicina, meus pêsames, ele está dizendo isso para ele. Aí você consegue ser diferente disso, né? Como? Entendendo que o exercício das virtudes, que o desenvolvimento das virtudes através da sua profissão vai te colocar numa posição de sim à vida, de abertura, né? Um peito aberto para o mundo real. Ele nega isso, a gente não vai negar isso. Tá? Então o que é a sabedoria? Que na verdade tem toda a relação com a prudência, né? A sabedoria é você ter uma série de situações concretas já vividas, já experimentadas em suas consequências, né? Lógico, toda ação concreta no mundo ela tem uma consequência, boa, ruim ou indiferente, é assim. E você já absorve aquilo, sofre com aquilo, ou seja, a sabedoria ela envolve sofrimento, não tem jeito. Tá? Se você ficar refém dos seus desejos, só buscando prazer o tempo todo, você não vai ter uma visão concreta do mundo real e você não vai chegar num nível de conseguir analisá-lo de forma precisa. Né? Então a sabedoria envolve curva de tempo, envolve sofrimento e vai ser essa rotina sua diária que vai montar o seu repertório, vai treinar o seu intelecto, vai dar elementos para você testar e usar a sua inteligência. Hoje se fala muito de inteligência emocional, né? Ah, é muito importante ter inteligência emocional. Mas você quer ter inteligência emocional só numa briga, né? Quando dá uma briga, peraí, como é que é a minha inteligência emocional? Não, cara, a inteligência emocional ela é testada no dia a dia, na rotina, nas pequenices da vida. É todo dia ali que você vai ver, desde o bom dia que você dá para o porteiro do hospital, até o jeito que você fala com o paciente, até a forma com que você se controla. Até a forma como você se gerencia, porra. É óbvio que é desse jeito, entendeu? Não pode ser diferente disso, né? Então a virtude da prudência
ela entra na rotina diária como uma vontade de absorver aquela rotina para coletar informações para um dia poder ter montado um repertório imenso de situações vividas no mundo real. Isso fica muito evidente na medicina, né? Por mais brilhante que o aluno seja, se ele não tratou 1000 edema agudos de pulmão, ele não vai ter uma percepção concreta dos desenrolares, dos desfechos do edema agudo de pulmão. É aquele médico sábio, né, entre aspas, que chega numa emergência e fala assim, ó, isso aqui vai dar merda. Aí você olha pro cara e fala assim, pô, como é que ele sabe? Estou fazendo tudo certo. Às vezes é comum, acontece isso comigo, às vezes, né? Eu dou plantão em emergência há 15 anos. Às vezes eu estou com médicos bons de plantão e eu falo, ó, vai dar merda isso aqui. Aí o cara fala, pô, mas como? Como é que você sabe? Eu falo, ó, não dá para explicar. Tá? Eu falo isso para o aluno, eu falo assim, olha, o que eu quero que você saiba é que vai dar merda. Olha isso aí que vai dar merda. Eu não sei se os meus residentes estão aqui, o Estevão, tá? Eu falo isso muito com o Túlio também, que é um jovem médico que eu tenho uma ótima relação e gosto muito, né? Às vezes eu olho a situação e falo, cara, isso aqui vai dar merda, entendeu? Aí, pô, mas tenta me explicar. Não adianta tentar explicar. Não adianta. Olha que vai dar. Tá? Vamos fazer alguma coisa que vai dar. E aí, se ele se insere naquela coisa e vê o desenrolar, ele vai aprender. Tá? É óbvio. Não adianta eu ficar explicando aqui, porque o mundo real é muito mais... ele te dá muito mais informações, a verdade está muito mais ali naquela situação do que nas minhas elucubrações. Mesmo porque eu só consegui perceber que ia dar merda ali, porque eu já vi aquilo acontecer um monte de vezes. Não foi porque alguém me explicou aquilo, entendeu? Então olha a importância da rotina diária. Vamos olhar para a rotina diária como uma semente para a nossa capacidade de interpretação do mundo, médico principalmente, né? Porque é isso que eu estou falando. Bom, como anda a sua prudência, né? Eu acho que essa parte que é a parte legal da live, que aí eu posso dar chinelada. Pessoal, batemos 150 pessoas, repito que é um número extremamente interessante para uma live de sexta-noite, tá? E convidem as pessoas pela setinha, pelo aviãozinho. E mostra, 150 pessoas interessadas em ouvir sobre prudência numa sexta-noite é um baita de um feito. Eu estou muito feliz e parabéns aí para vocês, porque eu tenho certeza que esse conteúdo ele é fundamental. Como que anda a sua prudência? Agora vamos dar porrada. Agora vamos começar a dar porrada em todo mundo que está aqui, que vocês vão ver que somos todos uns imprudentes, né? Primeira coisa que eu tenho que falar é que imprudência... presta atenção agora, hein? A maior imprudência da vida humana não é atravessar uma rua com o sinal aberto, né? Como ele é imprudente, ele atravessa a rua com o sinal aberto. É claro que isso é uma imprudência de certa maneira, mas a maior imprudência da vida é ser superficial, é ser raso. Essa vai ser a maior imprudência. Tá? Por quê? Porque o ser humano não nasceu para ser raso. Tá? É fato isso. O ser humano, nós aqui, tem 150 pessoas aqui, nenhum de nós aqui nasceu para ser raso. Isso é impossível dar certo. Tá? Então, assuma a sua natureza humana, assuma a sua natureza complexa e assuma que não dá para levar a vida no embalo. Não dá. Tá? Você não vai levar a vida no embalo. Não tem como dar certo, sabe? Não vai dar problema isso. Então, a maior falha, a maior imprudência, tá? A imprudência chefe, a imprudência maior da vida humana, e que todo mundo quer convencer que é assim que tem que levar a vida, né? Eu canso de ver propaganda assim de leve a medicina de forma mais leve, fuja dos plantões, dê mais valor a si mesmo, né? Não se cobre tanto. Eu escuto tanto isso que me dá até nervoso de ver. Por quê? Porque isso vai contra a natureza humana. Nós não nascemos para ser superficiais. Então a maior imprudência da vida é você ser superficial, tá? Você quer ver um exemplo de imprudência? Será que você está sendo imprudente? Será que você cultiva a virtude da prudência? Você vai no embalo, tá? Você é o tipo da pessoa que vai no embalo? Vai no embalo do quê? Das narrativas que estão à sua volta? As pessoas começam a falar alguma coisa e você tem pressa de responder. Você larga o controle da sua vida, você larga as rédeas da sua vida com base na emoção, tá? Com o argumento de que você é muito sincera e espontânea. Sabe? Essa espontaneidade que fica bonitinho numa menininha de 18 anos, tá? Quando essa menininha vai ficando mais velha, fica feio, fica ruim. Tá? Essa espontaneidade de uma criança
Se fôssemos espontâneos como as crianças, o mundo seria melhor. Não, seria uma merda, seria pior, seria um caos, seria um festival de imprudência e superficialidade. Então você é o tipo da pessoa que vai no embalo, que responde as coisas na emoção e na pressa? Você é guiado pela pressa de fazer as coisas ou pela raiva de responder alguma coisa? Você é o tipo da pessoa que ouve ali alguma coisa num ambiente de trabalho, enfim, na faculdade, e você já responde logo sem pensar? Você está sendo imprudente. É exatamente isso. Tá? Se a sua emoção gerencia a sua reação, isso é um sinal de imprudência. Né? Se você toma decisões com base nos nervos ou na pressa, tá, isso aqui essa pessoa não pode falar assim comigo, tá, isso aqui está errado, não pode ser assim, provavelmente você é imprudente. Sabe por quê? Porque a virtude que guia a vida é a prudência. Tá? É justamente a prudência. E a prudência, tá? que é alimentada pelas miudezas da vida, então isso já ficou claro, né? A prudência é uma virtude alimentada pelas miudezas da vida, então você só vai conseguir reagir numa situação de conflito sem pressa ou sem ser movido pelos nervos, se você ao longo das miudezas da sua vida começar a controlar a sua pressa e os seus nervos. Tá? Se você está ansioso porque está demorando muito descer a água gelada do filtro, né? Você aperta o botãozinho e fica demorando e aquilo começa a te incomodar, fala com você mesmo, toma conta de você e fala assim, porra, é só um copo d'água, vai demorar 15 segundos, eu vou esperar essa porra aqui encher, em vez de ficar aqui me coçando. Se você é o tipo da pessoa que fica nervosinha com qualquer coisa, né? Com qualquer pressa que acontece, com qualquer tolice que os outros falam para você, com qualquer situação que você considera muito errada, né? Se você não entende que as pessoas erram mesmo, e você age pelos nervos ou pela pressa de sair daquela situação, entendeu? Você está sendo imprudente e você não vai adquirir um guia para a sua vida. E isso vai te atrapalhar na medicina, sabe por quê? Cansei de ver médicos extremamente inteligentes, extremamente inteligentes, e que na sua rotina diária se tornavam pessoas intragáveis. Tá? Impossíveis de conviver, porque eles eram movidos pela pressa e pelos nervos. Tá? Tenho vários exemplos de pessoas muito boas, vocês devem ter também. Tá? Provavelmente o tiozão do Apocalipse, ele era dominado pela pressa e pelos nervos. Né? Para ele dizer que a medicina não vale a pena, só pode ser, né? Claro, só pode ser isso. Luciano, essas virtudes elas andam em conjunto, né? A gente tem que ver, por exemplo, o controle do desejo, a temperança, ela é necessária para que você haja de forma prudente, né? Então, essas virtudes elas não são destacadas umas das outras, né? Se você não tiver, por exemplo, o senso de justiça, a sua prudência, que é a sabedoria, pode ser levada para o mal. Então, é simples assim, né? A Larissa perguntou como melhorar nesse sentido. Como melhorar nesse sentido é se controlar nas pequenas coisas, dar valor às miudezas. Tá? Quando você for puncionar uma veia, punciona como se fosse o ato mais importante ali, como se você estivesse puncionando a veia de Nossa Senhora. Sabe? Vai lá e fala assim, poxa, aqui é o que eu tenho para fazer agora, então eu vou fazer da melhor forma possível. Tá? Essa veia vai ser a melhor veia puncionada. Uma vez me perguntaram assim, é verdade que clínico é aquele cara que atende diarreia sábado à noite? Eu falei, mas o bom clínico, tá? O clínico instalado na realidade, é aquele cara que atende da melhor maneira a diarreia sábado à noite. É aquele cara que está lá sábado à noite, porra, ele queria estar em outro lugar, ele queria estar numa festa, ele queria estar, sei lá, dormindo, mas já que ele está ali, chegou alguém com diarreia, vai ser a melhor diarreia atendida da história. É isso. Tá? Se no sábado à noite chegar um paciente com diarreia e você está lá, você vai fazer o melhor atendimento de diarreia da história daquele hospital. É isso que vai fazer com que você adquira repertório de conhecimento e vá em direção à sabedoria. Tá? Outro ponto importante, já respondendo também a questão de você, como melhorar essa virtude. Né? A prudência, ela envolve reflexão, juízo e decisão. Reflexão, juízo e decisão. Se você parar para pensar, uma pessoa que anda com os nervos à flor da pele e é guiada pelas emoções ou pela pressa, o que ela não tem é justamente reflexão, juízo e decisão. Ela não tem tempo para refletir. Entendeu? Ela não tem tempo para isso. Né? Ela não vai refletir, ela não tem tempo para isso.
Então, a pressa ela é uma grande inimiga da prudência, né? E a reflexão, no final das contas, o que é refletir? Refletir é vencer a preguiça de pensar. Tá? Refletir é vencer a preguiça. Tá? É ter tempo para pensar na vida. É ter tempo. Você tem que ter tempo para você pensar no seu paciente, sabe? Para você refletir sobre o seu paciente. Quantas vezes eu vou para casa e falo... Hoje eu falei para uma paciente, agora de tarde, um paciente me mandou um resultado de um laudo, de uma biópsia, de uma colonoscopia, sabe? Eu falei com ela numa boa, falei, olha, não é algo de correria, eu falei, eu vou pensar nisso, sabe? Eu falei, eu vou pensar nisso, segunda-feira a gente conversa. É porque eu vou pensar mesmo. Não vou pensar agora eu estou na live. Mas amanhã, com certeza, eu vou pegar para estudar o tema e vou refletir sobre o assunto. Sabe? Eu vou pensar, porque ele tem também umas outras alterações na tomografia de abdômen. Tá? Eu não tenho uma resposta na ponta da língua, sabe? Agora. Eu não tenho essa pressa. Então, vários casos meus eu deixo dormir. Eu peço para o paciente voltar no dia seguinte ou na semana seguinte. Deixa eu pensar, deixa eu ver, deixa eu refletir. E aí, no momento que aparece no meu dia, que eu tenho um tempinho, às vezes é entre uma coisinha e outra. Tá? Às vezes eu chego na academia, sabe? Não está no meu horário ainda, eu tenho 10 minutinhos ali, é um momento que eu vou pensar um pouquinho naquilo. Então é refletir, né? Refletir também vem do hábito de ler, vem do hábito de memorizar. Então você tem que memorizar. A reflexão envolve memorização, porque você vai relembrar das coisas que você viu, você vai estudar, você vai rever novos conceitos e envolve a humildade, né? Envolve a humildade também. Tá? A reflexão sem humildade não é uma reflexão. E a reflexão com humildade significa considerar a opinião do outro. Tá? E de preferência de alguém maior do que você. Então, se você quer refletir, você tem que ter um gigante do seu lado. Você tem que ter, como diz o Ítalo e uma série de outros, o Luiz Henrique, você tem que ter uma assembleia de vozes. Que são as pessoas que você elege para ter voz ativa na sua vida. E podem ser pessoas mortas, tá? Você pode, por exemplo, ler Santo Agostinho, enfim, acessar a alta cultura. Então você tem que refletir com humildade, sabendo que sozinho, a reflexão não é um movimento autônomo, né? Eu digo assim, individual, que começa e se encerra em si mesmo. A reflexão é um movimento de busca onde você se coloca diante de algo maior do que você, não tem jeito. Então busque pessoas, busque os seus gigantes para você poder justamente refletir, né? Reflexão, juízo, né? E aí questão de juízo é muito importante, porque juízo, quando eu falo, é juízo de valor. É simples, há algo melhor e há algo pior. Na vida é assim. Eu escolhi, por exemplo, ficar aqui, fazer essa live nessa posição, porque eu achei que ia ficar mais legal vendo o fundo da minha sala e com essa luz aqui. É melhor eu fazer desse jeito. Tá? É melhor eu fazer desse jeito. Tá? Então a gente escolhe o tempo todo, a gente faz juízo de valor o tempo todo. Quando eu, por exemplo, escolho uma roupa no armário, eu achei melhor escolher. Tem que saber o que é melhor. Tá? Por quê? Porque se você não começa a achar que a vida é um enredo de escola de samba, não existe ninguém melhor nem pior. Existem pessoas diferentes. Se você coloca todo mundo como sendo diferente e não tendo ninguém melhor ou pior, tá? Como é que você vai se aproximar de um gigante? A humildade significa ter juízo de valor, né? Porque para eu ser humilde, eu tenho que perceber que em alguns momentos tem gente melhor do que eu, pô. E eu também tenho que saber que tem gente pior. Porque se eu não sei isso, eu vou me juntar a gente pior do que eu. Então juntem-se a pessoas melhores. Tá? Montem uma assembleia de pessoas que vocês vão ouvir. E façam um juízo de valor. Tá? Não o juízo de valor da ação do outro, né? Se o outro presta ou não presta. O juízo de valor sobre as suas ações, sobre as suas escolhas. Porque se você não fizer isso, a sua rotina diária não vai ter juízo de valor. E aí você não vai conseguir elencar probabilidade de doença. Tá? Uma pessoa que não tem bem treinado no juízo de valor é aquela pessoa que chega no final da faculdade e fala eu não sei se eu vou acertar ou vou errar. Tá? Eu não sei se eu posso trabalhar. Eu não tenho segurança para isso, eu não tenho segurança para aquilo. Eu não sei quando é que eu dou alta para um paciente, eu não sei quando é que eu prescrevo não sei o que. Claro, você não faz juízo de valor. Você não tem coragem de dizer que tem gente melhor, tem gente pior. Você não escolheu um gigante melhor do que você para seguir. Quem seria de mim se eu não tivesse escolhido pessoas maiores do que eu, né? Eu só procuro gente maior do que eu para conviver. Gente melhor, mais inteligente, sabe? O Instagram está me ajudando muito nisso. Tá? Eu procuro gente melhor do que eu quero gente melhor do que eu. Justamente para eu poder fazer juízo de valor melhor. Tá? E o juízo de valor, quando você define o que é melhor e o que é pior para o paciente, você define o que você vai fazer e quando você vai fazer. Tá? Então a prudência está intimamente ligada à sua capacidade de refletir,
né? A humildade de você acessar conhecimentos que você não tem, a sua noção, a sua capacidade de dar uma noção de juízo de valor, né? Do que é melhor, do que é pior para o paciente. Então você decidir, tá? Tomar uma decisão. Então, ó, juízo, ou melhor, reflexão, juízo e decisão. E a decisão ela tem que ser lenta na reflexão e rápida na ação. A reflexão é lenta, a reflexão dorme, a reflexão ela tem um tempo para acontecer, ela tem que germinar, a ação é rápida. Então seja lento na reflexão e rápido na ação. Porque se você for rápido na reflexão e rápido na ação, você vai fazer merda. Tá? Porque você vai agir com base naqueles podres que tem dentro de você e você vai errar. Você vai errar. Tá? Presta atenção, porque somente através da reflexão, do juízo e da decisão, sabendo que a reflexão envolve a humildade de procurar uma assembleia de vozes, que o juízo envolve ter noção do que é melhor, do que é pior, somente depois disso que você vai ter a capacidade de vencer o medo de não dar certo. Só é capaz de vencer, só é capaz de não ter medo de não dar certo quem tem a prudência, que faz juízo de valor, que tem a quem recorrer. Cara, imagina viver uma vida onde você não tem a quem recorrer, você não tem ninguém melhor a quem recorrer, tá? Você está só ali com aquele bando de gente igual ou pior a você, que fica enchendo a lata de cerveja e falando mal dos outros, tá? Que fica doido para chegar na sexta-feira para poder relaxar no fim de semana, que oscila a vida entre trabalho escravo e diversão obsessiva, tá? E que chega para você e fala: ah, você é muito radical, você se considera melhor que os outros, sabe? Não existe melhor nem pior, não, o mundo não é assim. Cara, vai dar merda, né? Se você seguir nessa linha, o que vai acontecer com você é que você vai ter medo que não vai dar certo. A reação automática a essa condição de vida, automática, é você ter quase certeza que a sua vida não vai dar certo. Você pode ter certeza disso, que você não vai dar certo na medicina. Se você não fizer isso agora que eu estou falando, e aí é o seguinte, até agora, até esse momento, foram 50 mil pessoas alcançadas, tinham 500 na primeira live, agora tem 135 pessoas aqui. Tá? Vocês não têm desculpa mais não. Tá na hora de procurar alguém melhor que vocês, ter a humildade de procurar um gigante para seguir, e tá na hora de começar a pensar o que é melhor, o que é pior. Tá? Porque se a partir de agora você não faz mais isso, e der merda, a culpa é sua, 100%. Antes você até podia falar, mas eu estava indo na onda, eu estava indo no embalo, né? Eu era imprudente mesmo, eu vou no embalo do que estão falando. Eu estava convencido que eu conseguia chegar nas minhas conclusões sozinho, eu estava convencido que não existe melhor nem pior, que existem só coisas diferentes. É por isso que você tem medo de não dar certo. Tá? Então saiba disso. É por isso que você não tem medo. É por isso que você tem medo de que as coisas não deem certo. Então você tem que pôr em prática. Tá? Toda a decisão significa uma lenta reflexão e uma ação rápida. Tá? Tem que tomar cuidado só, porque essa lenta reflexão não é uma cautela medrosa. Tá? Essa lenta reflexão não é, não, eu vou ficar refletindo até, tá, o barco está afundando, mas eu estou aqui refletindo no que fazer. Tá? Existe ali um caminho, né? Existe ali a medida certa. Porque você não vai ficar refletindo. Você está no meio de um tiroteio. Não, eu vou ficar aqui refletindo porque o paciente está morrendo, está com sepse. Está lá, 70 de sistólica, taquicárdico, confuso. Não, peraí, vamos refletir aqui. Não, cara, não é assim. Né? Não é assim que funciona. É a cautela medrosa, aquela pessoa que chegou num momento tão grande de medo que ela não toma ação nenhuma. Tá? E isso aí é consequência de uma vida onde não há um treinamento de virtudes, é óbvio. Tá? Ela vai jogar tudo por água abaixo. Tá? E uma coisa que eu vou dizer para você, você vai errar. Tá? Você vai errar. Você que escolheu fazer medicina, você vai errar. Tá? Não existe um lugar onde as pessoas erram e outro onde as pessoas não erram. Não existem hospitais onde médicos não erram, e nem hospitais onde médicos erram. Você vai errar. Eu erro. E vou falar uma coisa para vocês, eu tenho 15 anos de formado. Alguns dos meus erros aconteceram no último mês. Tá? Não fica achando que esses meus erros aconteceram quando eu tinha um mês de formado. Tá? Alguns dos meus erros aconteceram no último mês. Graças a Deus não colocaram ninguém em risco, tal, mas são erros que eu consegui rastrear e consegui resolver. Tá? Então você vai errar. E a virtude da prudência na medicina, ela só é enrubestecida, não, ela só é encorpada na constância do esforço.
Tem que haver um esforço na rotina diária. A rotina diária não pode ser no embalo, sabe? Ah, não, hoje eu vou dar um plantão aqui e tal, depois eu vou fazer. Não, não é. Tem que ter um esforço para cada coisa. Se você não tiver um esforço todo dia, tá, constante, tá? Eu aqui, por exemplo, estou me esforçando para tentar ser mais claro, para trazer o melhor conteúdo. Não é uma coisa que eu estou fazendo no embalo. Eu me preparei, eu estudei para isso aqui. Tá? Quando eu estava lá no hospital hoje atendendo meus pacientes, eu me esforcei. Eu atendi uma paciente hoje que tem um quadro difícil, de uma cefaleia que não passa. Eu não fui no embalo, eu fiz um pacto com ela, e para eu pactuar a forma que a gente ia tratar, foi um esforço que eu fiz e ela saiu super satisfeita. Uma paciente que era super difícil no começo, eu a conheci numa circunstância muito difícil da vida dela, mas agora nós pactuamos uma forma de tratar, e foi com base no esforço, então ela vem na constância do esforço. Tá? Perguntas para você se fazer, para ver se você está tentando buscar a prudência, né? Você segue algum gigante? Você segue alguém grande? Você está seguindo alguma pessoa maior do que você? Tá? Você se espelha em alguém ou se apressa em descartá-lo porque você só pensa por si? Você acha que vem de você o conhecimento e você escuta a pessoa, mas quando você já nota algo que você não gosta ou que você não concorda, você se apressa em descartar. Você tem pressa em descartar as pessoas? Tá? É um sinal de imprudência. Você pensa, pondera, observa. Outra, você se apega muito às críticas. Tá? Você se apega muito às críticas dos outros. Tá? Ou você tem muito bem definido na sua vida aquelas pessoas, aquelas poucas pessoas que podem te criticar. Tá? Você se apega muito aos elogios também. Porque o sujeito imprudente que se apressa em dar palpite, que se apressa em opinar, que se apressa em falar, que não reflete, que não faz juízo de valor, ele vira um escravo do mundo. Né? Qualquer crítica o derruba e qualquer elogio infla o seu peito de alegria. Né? Se você é uma pessoa que se abala com as críticas e se enobrece com os elogios de qualquer um, você é um escravo do mundo. Tá? Você é um escravo do mundo, um escravo das pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí você será um sujeito que vai agir pelos nervos, vai ser um baita de um imprudente, e no final das contas você vai olhar e vai falar assim, não faz medicina não, medicina, meus pêsames, vai fazer outra coisa, eu não vou deixar meu filho fazer medicina, tá? É isso que vai acontecer, porque a medicina vai te pedir isso, a medicina vai te pedir esforço o tempo todo, né? Ainda que você ganhe muito dinheiro, se você não se esforçar, se você viver no embalo, sair assim no embalo, você vai chegar no embalo, você vai chegar no final da vida, vai olhar para trás e falar assim, o que eu fiz? O que eu fiz, na verdade, foi tentar satisfazer os meus desejos o tempo todo, refutar os problemas, não me instalei na realidade, estava atendendo o paciente sempre pensando lá na frente, no que eu ia fazer amanhã, no que eu ia fazer no almoço, na hora que aquilo ia acabar. Olha que triste você entrar num consultório já pensando na hora que ele vai acabar, né? Isso é uma baita de uma imprudência. Você entrar ali já pensando assim, poxa, tem 4 pacientes, vou atender aqui, vou acabar. É claro que a gente tem essa energia, é natural da gente, né? A gente tem que lutar contra isso. Eu não estou dizendo que eu não tenho isso, é claro que eu tenho. Aliás, tudo isso que eu estou falando, no final das contas, é uma baita de uma autocrítica, né? É uma baita de uma autobiografia. Mas existem elementos que são comuns a todos nós, né? Você vive do palpite, do impulso, segue qualquer um, né? Você se considera muito espontâneo e que, na verdade, você não percebe que toda essa sua espontaneidade, na verdade, é uma constante busca em satisfazer os seus caprichos, né? Você que é espontâneo, tá? Você que é aí o espontâneo, você que é a espontânea, que é conhecida por ser espontânea, você na verdade é uma baita de uma egoísta que você está tentando satisfazer os seus caprichos através da relação com as pessoas. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter medo de dar diagnóstico. Você vai ter medo de ser médico. Você vai ter medo de ser médica. Tá? Se você continuar espontâneo, se você continuar refém dos seus desejos, dos seus caprichos, você vai ter medo de ser médico. Você vai ter aquela sensação de final de internato, tá? Que você não sabe nada. Tá? E você nunca vai conectar essa sensação de que você não sabe nada com a sua espontaneidade. E é para isso que eu estou aqui. Entendeu? E é por isso que eu fico feliz de estar falando isso para aqui essas 34 pessoas. 134 pessoas. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Hoje o objetivo foi falar que através da rotina diária, das ações mínimas, das miudezas da vida, que você vai
você vai encorpar a sua prudência. E o nosso grande movimento aqui é para não virarmos escravos de todo mundo. Lembrando que amanhã tem mais uma live, o tema vai ser a conduta médica e a justiça. E a justiça é também uma live extremamente interessante, porque eu vou falar sobre medicina baseada em evidências, os perigos da medicina baseada em evidências, tá? Vou também te dar alguns conselhos e algumas... não são conselhos, mas algumas chamadas para ver como é que anda a sua capacidade de justiça. Tá, no domingo vai ter um grande resumo sobre isso tudo e eu vou apresentar o meu curso e como ele está, como ele evoluiu, porque eu vou abrir uma nova turma, as pessoas vêm me perguntando como é que vai ser isso. Enfim, é um curso de diagnóstico sindrômico, né? Tem vários alunos aqui que estão me acompanhando e eu vou apresentar direitinho como é que vai ser, vou falar de preço, vou falar de como é que são as aulas, já tem mais de 30 horas gravadas, então vocês vão ter acesso a tudo isso, vocês vão ter acesso a todos os materiais que serão produzidos, aos encontros semanais, e o curso acaba que está indo para um lado muito do desenvolvimento pessoal mesmo, do médico, através da medicina, apesar do conteúdo central ser diagnóstico sindrômico. Alguma pergunta, pessoal? Eu estou com tempo aqui. Sempre que o cheiro de médio mentor, a coluna mais importante é o nosso caso. A coluna vertebral é um grande foco. É o caso, né? O caso a caso, com certeza. Pessoal da Unifaminas, que legal que o pessoal da Unifaminas de Muriaé está acompanhando. Eu quase dei aula para vocês esse período, quase sim. Na verdade a Cristina tinha comentado para dar algumas aulas, mas eu não consegui por causa de horário. Mas em breve eu vou querer participar um pouquinho também, de alguma maneira, nem que seja extracurricular. A Aline está perguntando sobre o curso, se é só para médico. Não, na primeira turma tem veterinário inscrito, sabe? Engraçado porque os veterinários estão adorando essa questão de diagnóstico sindrômico, né, e da relação humana. Se o número de vagas é limitado, então, eu não sei ainda, eu vou ter que conversar isso com o Fidel, porque como tem aulas gravadas, mas tem os encontros, eu acho que não sei, eu vou ver isso aí. Isso aí vai ser definido na próxima live, não, nesses próximos dias, porque o meu sócio aí que manda, eu só produzo conteúdo. Não tem como, Vitor, separar uma virtude da outra? Não, cara. Não, essas virtudes são interligadas. Nós somos uma coisa só, né? Tempo de acesso do curso, provavelmente 2 anos, cara. Como é um conteúdo que você vai ter que ficar revisitando, não dá para ser menos do que isso, não. A minha ideia provavelmente vai ser que você tenha acesso aí a 2 anos, tá? Ou 1 ano e meio também, eu não sei exatamente. Esses números já existem, mas eu posso estar falando besteira aqui, mas não é assim, não é pouco tempo não, tá? Porque é um conteúdo que você vai ter que ouvir, de repente estudar alguma coisa, eu dou referência de um monte de texto, de um monte de livro, e aí você vai ter acesso a um tempo bom, tá? Conheci você através do meu pai que te seguia. Pô, ele parou de me seguir, cara? Manda ele voltar a me seguir aí. Tá, Camila? Marina, a Marina foi minha residente de clínica, alguém que por quem eu tenho um amor muito grande. Eu também sinto muita saudade de você. Você sabe que você é muito especial. Beleza, galera? Então, até amanhã. Olha, peço para vocês ficarem firmes amanhã, que falaremos sobre a conduta médica e a justiça, de verdade. Então, até amanhã, às 21 horas. Um beijo a todos.